Fala pessoal, professor Bruno aqui, sejam bem-vindos ao canal Fique Tranquilo e na aula de hoje nós vamos estudar fatoração e produtos notáveis. Antes da gente começar a aula, gostaria de dizer que se você não for inscrito no canal e tiver interesse em mais aulas como essa, inscreva-se no canal para você não perder as próximas aulas. Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar a aula de hoje. Beleza, pessoal? Nós vamos conversar sobre fatoração e produtos notáveis nessa aula. Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é o que significa fatorar. Gente, fatorar significa transformar soma em produto. Então, entenda, a gente vai sair de uma soma ou uma subtração e transformar em um produto. Aí, muitas vezes, o aluno faz isso e não entende por que ele está fazendo isso. Então, eu vou tentar justificar para você o porquê dessa aula. O porquê que a gente vai estudar fatoração e produtos notáveis. A ideia é o seguinte. Olha a pergunta que eu coloquei aqui para vocês. Em qual caso que eu posso simplificar? A letra A, que eu tenho x mais 2 sobre 2. Será que eu posso simplificar esse 2 com esse 2? Ou a letra B, que eu tenho x vezes 2 sobre 2. Você já deve ter respondido aí na sua casa. Nessa letra A, eu não posso cancelar o 2 com o 2, não. Na soma e na subtração, eu não posso simplificar. Então, nessa letra A, eu não posso. Já na letra B, em que eu tenho o 2 multiplicando o x, a gente pode simplificar. Você pode simplificar o 2 com o 2, e aí você teria x. Então, nessa letra B, eu posso simplificar. E aqui está o motivo dessa aula. Gente, o objetivo de fatorar é transformar somas em produtos. Para que a gente vai fazer isso? Para poder simplificar as nossas expressões, tá? Então, a gente fatora para conseguir simplificar, para facilitar os cálculos, tá bom? Então, isso aqui não é em vão, não é à toa que você faz fatorações. Esse é o objetivo, simplificar, tá bom? Beleza, pessoal, então agora eu vou te treinar os casos de fatoração. São dois casos, tá? É o fator comum em evidência e o agrupamento. Vamos ao primeiro caso. Fator comum em evidência, o nome já te ajuda. Você vai identificar o termo em comum em todas as suas parcelas e vai colocar em evidência. Tá lá, definir para vocês, identificar o termo em comum e colocar em evidência. Como assim, professor? Deixa eu te dar exemplos. Gente, letra A, eu tenho uma soma AX mais AY. Entendam, essa é a primeira parcela da soma, o AX, e essa é a segunda parcela, tá bom? O que essas duas parcelas têm em comum? Repara que ambas têm o A em comum. Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar o A e vou colocar ele em evidência. Quando a gente coloca em evidência, a gente põe multiplicação e abre parênteses. Aí você vai pegar a parcela que você tinha antes e dividir pelo que você colocou em evidência. Fazer aqui no cantinho, AX dividido por A. Quando tem AX, é A vezes X, né? Aí, repara, pode cancelar o A. O que sobrou? X. Essa é a primeira parcela que aparece dentro do parênteses. Aí você repete o sinal que você tinha aqui. E agora pega a sua segunda parcela, que é o AY, divide pelo que você colocou em evidência. AY dividido por A, você sabe que aqui é 1 vezes, cancela o A com A. Quem que dá? Dá Y. Tá lá, eu acabo de fatorar. Aqui eu tinha uma soma, agora eu tenho um produto. E quando eu digo assim, que eu tenho um produto, é de fora dos parênteses, né? Esse termo está em produto com esse. Tá, aí vamos supor o seguinte, vamos supor que você está fazendo uma questão mais complexa, que você tem a seguinte situação, Do jeito que está aqui, você não pode simplificar nada. Mas aí você fatorou em cima, que é esse caso que a gente acabou de fazer. Aí, agora você coloca um parênteses embaixo,
e pode simplificar esse termo com esse. Aí sobraria só o A. Tá entendendo? Então a gente vai fazer fatoração para quando tiver uma fração, uma expressão maior, a gente possa simplificar. Bacana, vamos fazer mais um exemplo. Na letra B, identifica para mim quantas parcelas a gente tem. A gente tem uma parcela, duas parcelas, três parcelas, percebeu? E aí você vai identificar o que elas têm em comum. Aí, primeiramente, vamos olhar para os números. Você tem 12, tem 4 e tem 2. Você vai pegar o menor número, aquele que divide todos. No caso, você vai pegar o 2. Bacana. Agora vamos olhar para o x. Você tem x ao quadrado, x à quarta e x ao cubo. Você pega o de menor expoente, que é o x ao quadrado. E agora o y. Você tem y ao cubo, y ao quadrado e y. Pega o de menor expoente, que é o y. Então, esse é o termo que vai para a evidência. Quando você faz evidência, você põe multiplicação e abre parênteses. Aí você divide cada parcela pelo que você colocou em evidência. Aí eu vou fazer aqui no cantinho, no rascunho, com detalhes. Olha lá, ó, primeira parcela dividido pelo que eu coloquei em evidência. Aqui, ó, 12 por 2 vai ficar 6. O x ao quadrado cancela com o x ao quadrado. E o y? Y ao cubo por y. Como é que você faz isso? Conserva a base e subtrai os expoentes. O expoente aqui é 1. 3 menos 1 fica 2. Então dá 6y ao quadrado. Aí você repete o sinal. E agora você vai fazer a mesma coisa com a segunda parcela. Você pega a segunda parcela e divide pelo que você colocou em evidência. 4 dividido por 2 dá 2. X à quarta por x ao quadrado. Como é que você faz isso? Conserva a base, subtrai os expoentes. 4 menos 2 dá 2. A mesma coisa com o y. Conserva a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Não precisa pôr. Então dá 2x ao quadrado y. Repete o sinal. E agora o último. Vamos fazer esse último de cabeça. Eu acho que você já deve ter pego a ideia. 2 dividido por 2 dá 1. Não precisa pôr 1 em multiplicação, né? X ao cubo por x ao quadrado fica x. O que eu fiz? Conservei a base e subtraí os expoentes. 3 menos 2 deu 1. E o y com o y cancela. Então tá aí. Eu acabo de fatorar a minha expressão. Beleza? Bacana, pessoal. E agora vamos para o segundo método, que é o agrupamento. Qual que é a ideia do agrupamento? Olha para esse caso aqui, ó. Nós temos 4 parcelas e perceba que de início eu não tenho algo em comum nas 4. Então, o que a gente faz? O nome te ajuda, agrupamento. Você vai fazer fator comum com pequenos grupos, você vai formar pequenos grupos e depois você vai fazer evidência de novo. Vou anotar isso aqui para você. Tá lá, anotei para nós, ó. Às vezes não é possível identificar de início um fator comum a todas as parcelas, como aqui, ó. Então, formamos grupos com fatores comuns e em seguida fazemos evidência. Então vamos lá, vou te mostrar isso na prática. Olha só, tenho 4 parcelas. Essas duas primeiras têm o A em comum. Então você vai colocar o A em evidência. Quando você faz evidência, põe multiplicação e abre parênteses, né? AX dividido por A, o A cancela com o A, sobra X. Você repete o sinal. AY dividido por A, o A cancela com o A, sobra Y. Bacana. Agora, as duas próximas parcelas, ó. Quem que você pode pôr em evidência? O B. Então, você põe o B, põe multiplicação e abre parênteses. BX dividido por B, o B cancela, sobra X. Repete o sinal. BY dividido por B, o B cancela, sobra Y. Tá lá. Gente, agora repare, eu tenho duas parcelas, ó. Primeira parcela, segunda parcela.
Essas parcelas que surgiram têm algo em comum? Tem, o x mais y. Então, o agrupamento está funcionando. Então, a ideia é essa. Você forma pequenos grupos e esses grupos que vão surgir têm que ter algo em comum para o agrupamento estar funcionando. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o x mais y em evidência. Aí tá lá, ó, coloquei o termo que vai para a evidência, pus multiplicação e abri parênteses. Aí você pega a primeira parcela, divide por isso. O x mais y cancela com o x mais y, sobra quem? A. Aí você repete o sinal, que é uma soma. E agora você pega a segunda parcela e divide por x mais y. O x mais y cancela com o x mais y, sobra quem? B. Tá lá. Então, eu acabo de transformar num produto, ó. Eu fatorei a minha expressão. Ô, gente, então isso é o agrupamento. A gente, de início, forma pequenos grupos, e esses grupos que vão surgir devem ter algo em comum, para que o agrupamento esteja funcionando, tá bom? As questões mais complexas de fatoração, normalmente vão sair por agrupamento. Vou fazer exemplos com vocês nas próximas aulas. Beleza, então, pessoal, vamos agora para os produtos notáveis. Beleza, pessoal, vamos recordar aqui alguns dos principais produtos notáveis que você precisa conhecer. O primeiro, a mais b ao quadrado, é o quadrado de uma soma. Como é que você desenvolve isso? Esse talvez seja um dos mais famosos, né? O a aqui é o nosso primeiro número, o b é o segundo, né? Aí a gente diz assim, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se você esquecer isso daí, o que é uma coisa ao quadrado? A mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b. Aí você pode fazer a distributiva, o chuveirinho, a vezes a vezes b, b vezes a, b vezes b, e somar que você vai cair naquilo dali, tá bom? Se acontecer de ser menos aqui, que é o quadrado da diferença, o que você vai fazer? Você simplesmente vai trocar o sinal do termo do meio. Vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Repara que o menos vem só aqui. Aqui não tem menos e nem aqui não, tá bom? Agora, a mais b que multiplica a menos b. Se você fizer o chuveirinho aqui, ó, como a gente fez lá, você vai chegar em quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. É a famosa diferença de quadrados. Gente, esse aparece muito. Não esqueçam a diferença de quadrados, tá? Professor, esse 3 é diferente do 2? É? Ô, gente, ter o parênteses e não ter faz total diferença. O resultado pode dar diferente, tá bom? Isso é uma coisa, isso é outra. Repara aqui para você ver, ó. 5 menos 3 ao quadrado e 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. 5 menos 3 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. 5 ao quadrado dá 25, 3 ao quadrado dá 9, aí deu 16, né? Ó, repara que são resultados totalmente diferentes, então toma cuidado. Beleza, agora vamos ver aqueles com expoente 3. A mais b ao cubo, cubo da soma. Como é que você desenvolve o cubo da soma? É o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Pronto, tá lá. Ah, e se for menos? Se for menos, você só vai alternando o sinal. Vai ser mais, menos, mais, menos. Então, vou repetir simplesmente alternando os sinais. Tá lá, ó, mais, menos, beleza? E aqui é a soma de cubos, é diferente do 4, tá? Aqui é cubo da soma, aqui é a soma de cubos.
Como é que você desenvolve esse? É assim, ó, A mais B que multiplica quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui, cuidado para não confundir também, tá? Aqui não tem o 2, não. Esse daqui não é esse, não, tá? Aqui não tem o 2. E se for menos, você vai alternar o sinal daqui e o daqui, ó. Vai ficar A menos B, aí quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá lá. Então esses são os principais produtos notáveis que você tem que lembrar. Lembre principalmente os 3 primeiros, destaque para o terceiro, que aparece muito nas questões, tá bom? Agora vamos fazer algumas questões para a gente treinar essas ideias. Hoje, então, primeira questão, desenvolva. Letra A, 3m mais 2n ao quadrado. Repara que essa letra A é exatamente o número 1 aqui, ó. A mais B ao quadrado. O que faz papel de A é o 3m, ele é o primeiro, e o que faz papel de B é o 2n, tá bom? Então, vou fazer bem passo a passo. Quadrado do primeiro. Repara que você tem que pôr parênteses, porque vai o 3 ao quadrado e também vai o m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tem que pôr parênteses agora de novo. Tá lá, ó. Vamos melhorar isso aí. 3 ao quadrado, 9m ao quadrado. Agora o termo central aqui, ó. Você vai multiplicar os números. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. mn. Tá lá, 12mn. E o último termo, 2 ao quadrado, 4n ao quadrado. Tá lá. Então, desenvolvemos. Beleza? Letra B. Você tem m mais raiz de 2n vezes m menos raiz de 2n. Concordam que é o terceiro? Como é que você pode desenvolver isso rápido, então? Você pode fazer quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Aí aqui, ó, a raiz e o quadrado vão cancelar. O que você vai ter? M ao quadrado menos 2n. Tá lá. Beleza? Mais um exemplo. 2a mais b ao cubo. Esse da letra C é o número 4, né? Ó, a mais b ao cubo. Só que o que faz papel de a aqui é o 2a. Então vamos lá. Fazer passo a passo. Cubo do primeiro tem que pôr parênteses, porque vai o 2 ao cubo e o a ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Foi. Agora dá para melhorar isso aí, né? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. A ao cubo. Vamos fazer primeiro parênteses aqui, ó. Então, vou repetir o 3 e o b. 2 ao quadrado, 4. A ao quadrado. E aí tem o b. Esse próximo aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6ab ao quadrado. Mais o b ao cubo. Tá lá. Repete. 8a ao cubo. E aí melhora esse termo agora, ó. 3 vezes 4, 12. 12a ao quadrado, b. E repete o final também, ó. Pronto, para aí. Beleza? Ô, gente, e agora a letra D? A letra D tem 1 menos x ao cubo. Ô, gente, esse 1 aqui, ó, você pode pôr por sua conta um cubo aqui, ó. Porque 1 ao cubo continua sendo 1, você não alterou nada, né? Aí você cai nesse, ó. Então, normalmente, questões que tem o 1, nessas questões de fatoração, de cálculo algébrico, a gente pode pôr o expoente por nossa conta, porque não altera nada. Eu vou desenvolver assim, ó, tá? Então, o que vai ficar?
o primeiro menos o segundo, que multiplica o quadrado do primeiro mais o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá lá, ó. Aí aqui você repete. 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes x dá x, mais x ao quadrado. Pronto, aí separa aí. Bacana, pessoal, e agora a questão 2. O valor da expressão y igual a 0,49 menos x ao quadrado sobre 0,7 mais x para x igual a menos 1,3 é qual? Pessoas, você poderia pegar esse menos 1,3, substituir aqui e sair fazendo conta. Dá certo? Dá. Só que você pode simplificar a sua expressão primeiro. Veja bem. Esse 0,49, ele é a mesma coisa que 0,7 ao quadrado. E aí você repete o menos x ao quadrado e repete também o denominador. Ô, gente, aí no numerador, em cima, olha o que apareceu. Apareceu a diferença de quadrados. Olha lá, o quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então eu posso trocar isso por isso aqui, ó. O primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Então vai ficar 0,7 mais x, que multiplica 0,7 menos x. Tá lá, ó. E embaixo você repete. Posso colocar um parênteses embaixo? Posso. Ô, gente, e agora é um produto. Você lembra que no produto a gente pode simplificar, né? Então aqui, ó, 0,7 mais x cancela com 0,7 mais x. Aí você chegou em 0,7 menos x. Aí agora sim, agora você vai trocar o x. Então vai ficar 0,7 menos, quanto que é o x? Menos 1,3. Menos com menos fica mais, né? Aí ficou 0,7 mais 1,3, que dá 2, né? Então tá lá. Ficamos com a letra A. Então percebam, eu não precisei fazer contas com decimal, né? Porque na hora da prova você não tem calculadora. Eu simplesmente fatorei e aí caiu numa continha que eu fazia de cabeça, bem tranquilo. Bacana? Ô, gente, então chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa para mim um like e se inscreva no canal. No mais, até a próxima aula. Tchau, tchau!